teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer com os maus, e pusestes à prova que se dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3. E sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também vos aborreço. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, entendemos que as 7 cartas que João escreve à igreja que está na Ásia Menor são verdades absolutas para os nossos dias. São verdades inquestionáveis para os nossos dias. Entendendo o contexto que a igreja do século 21 está vivendo, nós começamos a identificar algumas coisas. E quando o Senhor falava comigo através dessa carta direcionada a essa igreja, eu comecei a fazer um panorama de como que está a realidade da igreja do século 21. Como que está a realidade dos jovens do século 21. Queridos, existe algo que nunca mudou. A forma da igreja atrair um verdadeiro avivamento. Isso não mudou. Não é os meios artificiais que muitos usam para atrair jovens. Não, irmãos. É como os nossos irmãos no início da igreja primitiva, no primeiro século, fizeram. O que eles fizeram? Oravam, isso foi dito aqui. Buscavam. A partir da oração gera-se uma comunhão, uma unidade. O avivamento nunca vem se não tiver unidade, comunhão e amor. Então, o verdadeiro avivamento, ele precisa ser atraído através das minhas atitudes. E se você fizer uma retrospectiva da sua vida, e você olhar e falar assim, como que era a minha vida no meu primeiro mês de crente? Como que era a sua vida nos primeiros 30 dias que você entregou sua vida para Jesus? Como que você orava? Como que você buscava? Como é que era a tua intensidade? Você não queria faltar um culto. Você não faltava uma oração. Todas as consagrações você queria estar perto. Porque isso é o primeiro amor. A igreja que está situada em Éfeso é uma igreja que recebe o evangelho na segunda viagem missionária de Paulo. Mas para que os irmãos entendam nessa noite, a igreja ou essa cidade era uma cidade totalmente idólatra. Tinha um templo no centro da cidade, no meio da cidade, de uma deusa chamada Artemis ou Diana, a deusa da fertilidade. Era uma cidade que o mercado era super aquecido. Tinha o maior teatro daquele tempo antigo. Um teatro que ocupava pessoas sentadas, mais de 25 mil pessoas. Então era uma cidade muito idólatra, distante de Deus, distante do evangelho. O comércio pagão era muito movimentado, porque tinha estátuas da deusa Diana em todos os comércios. E assim era o contexto dessa igreja, até o dia que o apóstolo Paulo põe a planta dos pés na cidade de Éfeso. Aqui eu quero começar dizendo para os irmãos o seguinte: no espaço geográfico que a igreja do Senhor está, aquele lugar nunca mais ele é o mesmo. Nunca mais ele é o mesmo. Quando o dono da igreja diz para João para escrever essa carta, quem está falando aqui não é aquele que levou o evangelho em Atos, da segunda viagem missionária para Éfeso.
não é aquele que iniciou os pilares da igreja naquela cidade. Quem está falando no capítulo 2 é o dono da igreja, irmãos. É o dono da igreja. É aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É aquele que pagou um altíssimo preço pela igreja. Quem está falando não é qualquer um. E o mercado cresce. E quando o apóstolo Paulo chega na igreja de Éfeso, chega também o avivamento naquele lugar. Quando ele começa a pregar para os irmãos que ali estão, para as pessoas que ali estão, e muitos recebiam a palavra e eram impactados pela mesma, aqueles que outrora saía para comprar as estátuas de Diana, agora olha para o comércio e fala: meu lugar não é ali, agora eu vou para o templo adorar o Senhor. E o comércio pagão começa a entrar em crise, começa a prejudicar alguns. Não é assim que a palavra de Deus diz? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O evangelho é pregado, nasce a igreja, os jovens, homens, mulheres, crianças, todos são alcançados pela palavra pregada. Está acontecendo um grande avivamento naquela cidade, e aquele que recebe a palavra duplica e outros vêm, e a igreja começa a expandir, a crescer, filhos espirituais nascem, discípulos são gerados, e a igreja começa a tomar cor. Quando você observa no capítulo 2, no versículo 1, você vai entender, primeiro, que a igreja de Éfeso é uma igreja atuante. A igreja de Éfeso é uma igreja que não está parada, é uma igreja, o próprio dono da igreja diz isso: eu tenho visto a tua obra, eu tenho visto o teu trabalho, a tua paciência e que não se cansaste. Ou seja, é uma igreja que está em plena atividade ministerial, uma igreja que está avançando, uma igreja que está crescendo. Uma preocupação, abrindo parênteses, tem que estar na minha e na sua vida nesse século, qual? Nós estamos gerando filhos espirituais, nós estamos gerando os discípulos nesses últimos dias. A igreja que não é o templo, a igreja que somos nós, quando nós não geramos filhos espirituais, logo identifica-se uma enfermidade espiritual, e essa enfermidade espiritual leva exatamente isso, a pessoa ser seca e não gerar filhos espirituais, uma esterilidade espiritual. Irmãos, quanto mais cheio de Deus você está, mais filhos espirituais você quer gerar. Quanto mais cheio de Deus você está, mais você não faz aquilo que te pedem para fazer no ministério. Você se coloca e fala: eu entendi. Irmãos, quando você entende o que Deus tem na sua vida, queridos, ninguém te para. Ninguém te para. Ninguém pode deter a igreja. A igreja tem muitas vezes regredido ou parado e olhado. Nós vamos aprender muito nessa noite. Isso, muitos não reconhecem o poder que está dentro de você. Existe um poder dentro de você. O pastor testemunhou o poder da oração. Tudo que pedirdes no meu nome, primeiro critério, crendo, receberei. O Senhor não quer orações vagas, a oração ela é acompanhada da fé. Acredite naquilo que você está orando, acredite naquilo que você está pedindo para Deus. E aqui nós entramos em um ponto muito importante. Qual tem sido as nossas petições? A igreja de Éfeso é uma igreja atuante, irmãos. Faz tudo na obra. E o dono da igreja observa isso. Muitas vezes você se dedica, faz, e você não percebe que Deus está vendo tudo que você faz, de bom ou de ruim. Há uma recompensa, irmãos. Ninguém trabalha para o Senhor em vão. Ninguém. Toda oportunidade que você tem, todo hino que você louva, todo evangelismo que você faz, toda palavra de edificação que você lança na vida do irmão, Deus ele vai retribuir na sua vida. Deus ele vai retribuir na sua vida. A igreja de Éfeso é uma igreja que está fazendo e cumprindo a sua missão.
Agora nós vamos observar algo muito importante. E é um perigo, é um alerta para todos nós. O que Deus quer não é só que nós trabalhemos para Ele, mas o Senhor quer que você esteja com Ele. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes quando a gente liga o botãozinho do automático, você não falta uma oração, você não falta um culto, você não perde uma escola bíblica, mas isso já se tornou algo automático dentro de você. Você vem por vir. É um culto de domingo, é mais um culto de domingo. Você está desempenhando a obra, fazendo a obra, você está desempenhando aquilo que Deus tem com você, só que muitas vezes você não está com o dono da obra. Trabalhar para Ele e estar com Ele é muito além, irmãos. O Senhor não te chamou só para funcionar no reino, o Senhor te chamou para viver com Ele, andar com Ele, ter experiências com Ele. No versículo de número 4, nós entendemos algo muito poderoso aqui. Depois que o dono da igreja fala as qualidades que ela tem, fala: eu tenho observado as tuas obras, eu tenho visto que você tem se empenhado com o teu esforço, não tem se cansado. Quanto crente cansado tem no século 21? Tem paciência. Quantos crentes imediatistas tem no século 21? Eu tenho observado, vocês são contra aqueles nicolaítas, aqueles que se levantam como falsos profetas para pregar heresia. Vocês são contra, e eu também sou contra. Eu tenho observado que vocês têm seguido o propósito. Aí no versículo de número 4, aqui eu começo a ministração da parte de Deus. Ele diz: tenho, vírgula, porém, outra vírgula, significa dizer, preste atenção, o que eu vou falar agora é importante. Oh, aleluia. Tenho, porém, contra ti. Eita, irmão. Não é o apóstolo Paulo que tem contra a igreja, é o dono da igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O dono da igreja diz, ou melhor, o dono da igreja não diz que eles perderam o primeiro amor. A Bíblia está aberta, irmão? Deixa aberta, deixa aberta. Observe aí. O dono da igreja não diz que eles perderam o primeiro amor. O dono da igreja diz que eles deixaram o primeiro amor. Há uma diferença de perder e há uma diferença em deixar. Quando você perde algo, você fica procurando ansiosamente para encontrar. Por quê? Você não sabe onde está. Perdeu. Alguns, o irmão entendeu. Perdeu. Eu perdi algo. Chega no irmão, eu perdi, me ajuda a encontrar. Eu não sei aonde está. Uma mulher diz nas parábolas que perdeu uma dracma. Ela acende a lâmpada, pega uma vassoura, ela busca com diligência, com cuidado. Por quê? Porque ela precisava e ela queria encontrar aquela dracma. Ela não deixou, ela perdeu. O dono da igreja está dizendo aqui: vocês não perderam, vocês sabem aonde está. Oh, aleluia. Aqui perdeu, né? Aqui deixou. Você pega, coloca aqui. Deixou conscientemente. Deixou, irmão. Você passa e você olha, você sabe onde está. Você sabe o que precisa fazer para pegar de volta. E o dono da igreja diz: vocês deixaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor de forma consciente. Vocês fizeram isso. A pergunta que não quer calar é: por que que deixou? Por que que deixou? O que que fez deixar? Eu vim aqui como profeta de Deus para declarar não só para os jovens,
Mas para toda a igreja do imigrante, levanta a tua mão direita para o céu. Eu não sei o que fez você deixar, mas o Espírito Santo me traz aqui nessa noite para te fazer lembrar que é hora de voltar para o lugar onde você deixou, abandonou. Rabassurimanda rabassa. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus. Muitos motivos pode fazer você deixar o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? Isso que o pastor falou. Por que que hoje não vemos com frequência batismo no Espírito Santo? Por que que hoje não se vê com frequência milagres? Deus mudou? A palavra mudou, irmãos? Não, queridos. Há uma unção de Deus liberada sobre a nação brasileira. Há um poder de Deus liberado sobre a nação brasileira. Só que deixaram, não querem mais. Mas eu vim aqui como profeta de Deus, e em nome de Jesus eu já vejo isso pelos olhos da fé. Essa igreja vai viver o maior avivamento desde o dia que a pedra fundamental foi colocada nesse lugar. Quem está nesse avivamento? Quem está? Deus vai fazer você lembrar, Deus vai fazer você voltar, e você vai viver tudo aquilo que Deus prometeu para você. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh aleluia, oh glória. Não importa o talento que você tenha, não importa o quanto de tempo de crente você tenha, não. O Senhor nesses últimos dias está chamando: vem, vem para perto de mim, vem. Quando o Senhor falava comigo isso, irmãos, o meu coração queimava, porque muitas vezes nós já deixamos e não percebemos que deixamos. Nós abandonamos, algumas versões diz que abandonou, e muitas vezes não enxerga que abandonou. Aí o dono da igreja, quando nós não conseguimos fazer, ele começa a criar situações para que você entenda que você deixou e precisa resgatar o que é mais importante na sua vida. É por isso que Davi, jovens, escute isso, é por isso que Davi, quando peca e falha, Davi, ele não está preocupado com a coroa, Davi não está preocupado com as vestes reais, não está preocupado com o reinado, com aquilo que ele representava para Israel. Ele está preocupado só uma coisa: ser o garoto que apacentava as ovelhas de seu pai e tinha um coração segundo o coração de Deus. É por isso que ele diz: cria em mim, ó Deus. Sabe o que significa isso? Ele não está falando assim, traz de volta, ele está falando, inicia. Eu quero de volta, começa. Um coração puro, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mas não me retires da tua poderosa presença. Uma coisa pedirei ao Senhor, e eu a buscarei. Davi foi levantado para ser rei e boca de Deus ali em Israel. Mas o plano e o projeto de Deus sempre foi, irmãos, fazer com que vivamos uma vida de intimidade com Ele, queridos. Uma vida intensa com Ele. E a pergunta é: o que tem roubado isso? O que tem roubado isso dos nossos jovens? Quando eu cheguei ali, a jovem Yasmin me recebeu com um sorriso lindo, da idade da minha filha. O meu coração já se alegrou lá na porta. Na porta eu tive a confirmação dessa palavra. Sabe o que, irmãos? Se alguém deixou, o Espírito Santo de Deus nesses últimos dias vai fazer lembrar. Vai fazer lembrar, queridos. Está vendo essa quantidade de jovens? Eu libero uma palavra profética sobre essa quantidade de jovens. Não sei qual o efetivo dos jovens aqui hoje,
mas Deus vai trazer outros jovens, e esse número vai dobrar em pouco tempo. E você sabe quem é que vai vir? Aqueles que deixaram e agora pegaram de volta, e vai chegar aqui e falar assim: eu deixei, mas agora eu peguei de volta, e eu estou na presença de Deus. E vocês que estão aqui vai receber de braços abertos, querido, de braços abertos. O que é perder o primeiro amor, irmãos? O que é perder o primeiro amor? Como que eu identifico que eu perdi o primeiro amor? Quando eu já não tenho mais o desejo ardente no meu coração de fechar a porta do meu quarto e orar e falar com Deus. Você já observou que quando os problemas vêm na sua vida, você procura mãe, pai, colega, todo mundo, redes sociais, mas existe alguém que está falando: fala comigo, conversa comigo. O Senhor vai reatar a amizade com algumas pessoas aqui nessa noite. Essa igreja está trabalhando, irmãos, mas o coração dessa igreja está longe de Deus, longe. E isso é um grande perigo. É um grande perigo. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 20. Não fique triste. Escute, igreja, não fique triste por você perder muitas vezes o seu trabalho, o seu carro, sua casa, um namoro. Não fique triste por causa disso. Fique triste e pense no que eu vou dizer. Quando naquele grandioso dia, o cordeiro, que agora não é mais cordeiro, agora é leão, não é mais o advogado, agora é juiz, ele chegar e falar as palavras, não vai dizer para ninguém que está aqui, não vai dizer isso para ninguém que está aqui. Quando ele chegar e dizer assim: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Não fique triste quando você perde alguém. Fique triste quando você caminhar e você entender: será que eu conheço a Deus como o pastor prega? Será que eu conheço a Deus como aquele irmão prega? Será que eu conheço de fato a Deus? E eu te pergunto, como que pode alguém trabalhar para alguém, desempenhar um ofício e não conhecer para quem trabalha? É por isso que muitos dizem: eu preguei, o fogo caiu, eu curei no teu nome, eu fiz e aconteci. Pois é, a palavra que eu tenho para você: eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Andar com Jesus, irmãos, é muito além, queridos. É muito além. Levante a tua mão direita para o céu para eu profetizar na sua vida. Um tempo novo de intimidade, de comunhão se aproxima de você, de nós. Um tempo novo vai se aproximar da tua casa. Sabe aqueles períodos de oração que você tinha dificuldade em tirar? Pois é, o fogo do Espírito Santo vai arder no teu coração e você vai dizer: eu preciso dedicar mais tempo em oração. Um tempo novo de Deus sobre a sua casa chega hoje. Um tempo novo de Deus sobre a sua casa se manifesta agora. E Ele diz: vocês abandonaram. Nós só abandonamos aquilo que não é importante para nós. Você abandona seu carro, deixa ali, a chave está lá. Não quero mais não, deixa ele lá. Só dando problemas. Aquilo que abandona, porque aquilo não é prioridade para mim, irmão. Aquilo que eu deixo é porque não é importante para mim. O Senhor está fazendo com que essa igreja entenda isso. Mas o mesmo Deus que mostra a enfermidade é o mesmo Deus que cura a enfermidade. O mesmo Deus que mostra o problema é o Deus que é a solução do problema. E Ele diz: olha, vocês trabalham e vocês abandonaram o que é de mais precioso. Eu tenho uma receita para vocês. Lembra-te. Traz a memória. Lembra-te de onde caíste. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele olha os alimentos dos porcos, ele sente saudade de quem? Da comida que tinha na casa dele? Não, ele lembra do pai. Ele deixou o pai
E ele deixou a família de livre, espontânea vontade. Quando ele vê o estado que ele chegou, ele lembra, irmãos. E quando ele lembra, ele se coloca numa situação tão indigna que ele fala: se o meu pai me receber como um dos servos dele, eu já estou satisfeito. Só que não existe ex-filho. E quando ele volta para os braços do pai, a vida dele é transformada. Você sabia que tem pessoas que estão na casa de Deus e precisam voltar para Deus? O que me faz um homem de Deus não é o que eu falo, irmão, é o que eu vivo. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Arrepender é uma mudança radical de vida, de mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que muitos abandonaram? Por que muitos deixaram? Porque primeiro não lembra e segundo não querem se arrepender, irmãos. E o terceiro, primeiro é lembrar, arrepender e praticar. Lembrar, arrepender e praticar. Praticar o quê? As primeiras obras. Quais são essas obras? Não importa o nível eclesiástico que você esteja, irmãos. Volta. Como que eu orava? Eu fiz uma retrospectiva na minha vida. E as oscilações ministeriais, as percas, os ganhos, as lutas, as traições, tudo faz você viver assim. E muitas vezes essa declínio espiritual, parece que você não entende o que está acontecendo, mas pare e faz uma retrospectiva. Se você tivesse pelo menos mantido, como que você não estaria hoje? Quantas pessoas já não teriam sido alcançadas? Todas as marcas que estão dentro de você, o Senhor conhece todas elas no seu detalhe. Só o fato de nós que estamos aqui ter passado de uma pandemia, que você perdeu pessoas, eu perdi pessoas, muitos perderam familiares, e você está aqui nessa noite, sabe o que significa isso? Aquilo que Deus ainda tem na sua vida não se concretizou e se concluiu. Existe uma grande obra para ser feita, primeiro em você, e depois através de você. Deus nunca vai chamar alguém, irmãos, para fazer através dele, sem antes fazer nele. Primeiro Deus chama e faz em você. Ele trabalha dentro de você. Essa carta, quando foi escrita, o dono da igreja está falando para cada membro daquela igreja. E cada um tem que ter a consciência: é para mim essa palavra. Não é para o irmão que não veio. Essa palavra, ela é para mim. Ela é para mim. E quando o dono da igreja fala, e cada um vai ver no seu estado que está, aí vem a inconformados. Nunca se conforme com a vida espiritual que você tem. Viu Gabriel, é isso? Gabriel, olha o tamanho do Gabriel, 15 anos, vai crescer até os 21, imagina esse menino, vai entrar naquela porta ali. Quando eu vi o Gabriel dando aqui uma saudação, eu fiz uma retrospectiva e Deus me fez lembrar da minha primeira oportunidade. Ele teve coragem de ir, porque eu queria ir para minha casa, esconder debaixo da cama. Ele teve coragem de ir. Irmãos, é assim que Deus faz. Tem muitas pessoas formadas na nossa geração, várias faculdades e tudo, mas o mais importante, deixaram. Mas o mais importante, deixaram. O que? A presença de Deus, a essência de Deus, irmãos. O que faz alguém ouvir a palavra de Deus é aquilo que o ministro fala, o Espírito testifica e a mudança começa no teu coração. Então o dono da igreja está fazendo lembrar isso que o Senhor está fazendo nesses últimos dias. Está trazendo a nossa memória aonde que nós deixamos. O que tomou o lugar? O que roubou o lugar? Nada que você conquistar na face dessa terra é mais importante do que a presença de Deus que você carrega dentro de você. Nada se compara a isso, irmãos. Nada. A esse mundo secular que tem, o pluralismo que tem se levantado, tentando entrar na mente dos jovens, roubar a fé dos jovens, dizer que não precisa ir para a igreja, dizer que não precisa ser pastoreado. Não, meus irmãos, não mudou, queridos, pelo amor de Deus, não mudou.
Existe ainda alguns remanescentes que querem a palavra. Existem alguns remanescentes que ainda têm fome, sede de Deus, irmãos. Existem alguns remanescentes que têm saudade, queridos. Quando louvavam os hinos da harpa, e alguns irmãos eram cheios do Espírito Santo, que quando o culto começava, aquela pessoa se entregava, não na liturgia do culto, mas na presença do Deus que está sendo cultuado, na presença do Deus que está sendo enaltecido. E o Senhor continua dizendo, e no versículo 7 ele vai dizer: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor, nós não temos falta de Deus falar, não, Deus tem falado. Nós temos falta de pôr em prática aquilo que nós temos ouvido, irmãos. Pôr em prática a cada dia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu já quero convidar todos os jovens, venham aqui em nome de Jesus, aqui à frente aqui. Preciso fazer uma oração por vocês. Eu preciso fazer essa oração por vocês. Se tem alguém aqui nessa noite também que quer reconciliar, que quer entregar sua vida para Jesus, o momento é agora. Dê um sinal com a sua mão que nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar pela sua vida e Deus vai transformar toda a sua maneira de viver. Deus vai mudar tudo em você, para depois mudar o ambiente através de você. Nós vamos viver, irmãos, um tempo cheio da presença de Deus. Aqui tem grupo, a igreja tem grupo de WhatsApp. Eu vou contar algo, vou mandar para o Jefferson, para o pastor Jonas. Na permissão do pastor, ele avaliando, ele vai mandar para o grupo da igreja. Joel capítulo 2 diz Deus, que nos últimos dias ele derramaria o seu espírito sobre toda carne. Os vossos jovens terão visões, os vossos filhos profetizarão e os vossos velhos sonharão sonhos. O dono da igreja está voltando. O dono da igreja está chegando, irmãos. O que eu vou contar para os irmãos, eu tenho que falar porque é edificação. E o Senhor me deu essa ordenança para onde eu fui eu contar. O meu sobrinho, Filipinho, de 11 anos, ele teve uma visão na casa dele, aqui do lado do Biovidas, aqui em Planaltina, Goiás. Ele foi no quintal e quando ele brincando, ele foi no quintal, ele olhou para o céu, ele teve uma visão, ele viu algo que ficou impactado. Aí ele voltou, chamou o irmão, aí o irmão foi, aí ele falou assim: você está vendo aquilo ali? Aí o irmão olhou, achou que ele estava brincando e falou: não estou vendo nada. Aí voltou para casa e ele ficou impactado com aquilo, menor do que ela. Aqui, ó. Aí ele olhou e ele falou assim, a ideia dele, ele pegou um caderno, uma caneta e ele foi desenhar o que ele estava vendo. E eu vou mandar no grupo da igreja. Sabe o que ele viu? Céus abertos. E aquele que é descrito na palavra de Deus, que Isaías diz que ele é a estrela de 5 pontas. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Poeticamente esse que ele viu é conhecido como o lírio dos vales, a brilhante estrela da manhã. João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, diz que esse que ele viu é aquele que depois da sua morte e ressurreição, ele recebeu um nome que está acima de todo o nome. Em Apocalipse ele é descrito como o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E o que o garoto viu é aquele que vai vir, queridos, em nuvem de glória, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele viu os céus abertos, anjo à sua direita, à sua esquerda. Igreja, o Senhor está voltando. É hora de nós resgatarmos aquilo que você deixou para trás. Levante as suas mãos para o céu assim. Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos agora. Agora traz a memória, traz a memória. Oh, aleluia. Espírito Santo do Senhor, meu Deus, o renovo que nós precisamos, ele vem tão somente de Ti, tão somente do Senhor, meu Pai. Aqui estão os Teus filhos,
Aqui está a tua igreja. Em o nome de Jesus, Senhor, traz sobre eles, dentro deles, um reavivamento, Senhor. Em o nome de Jesus, dentro do coração de cada um. Em o nome de Jesus, que essa chama volte a queimar. Em o nome de Jesus eu creio que tu não mudaste. Aqueles que creem começam a orar agora, porque o Senhor vai visitar a tua casa. Você não veio aqui em vão. O Senhor vai mudar a realidade da tua vida quando você trouxer a memória e priorizar a presença do Todo-Poderoso. Senhor, em o nome de Jesus, aqueles que precisam de cura sejam curados agora. Oh, aleluia. A enfermidade que mais tem matado é a enfermidade espiritual. Cura agora, Jesus. Cura agora, Jesus. Traz a memória agora, Senhor. Traz a memória agora, Senhor. Em o nome de Jesus, prepare. Se prepare para você receber a presença de Deus. Toda a igreja com as mãos para receber. Você precisa de um renovo espiritual para continuar caminhando. E o alerta do Senhor nessa noite foi dado. Mas aquele que mostra é aquele que te aviva, é aquele que te cura, é aquele que te transforma. Não há luta, não há tempestade que possa te parar. Não há. Não há. Oh, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. O fogo, a chama não arderá em ti. Os rios não vão te submergir. Você pode passar pelo deserto, pela luta, pela prova. Só que a garantia da vitória do outro lado não existe se não carregar em você a presença de Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor. Deus está renovando o coração de alguns jovens aqui, irmãos. Muitos jovens não falam nem para a mãe nem para o pai, mas tem tanto conflito na mente, ocultismo no coração. Eu falo porque eu tenho cuidado de alguns jovens que, quando você vê, irmãos, como que o diabo está ganhando território, só que a igreja está avançando. A igreja está avançando. A mente dos nossos jovens não será roubada. Não, entendeu isso? A mente dos nossos jovens não será roubada. Deus traz à memória a primeira promessa que Ele te fez. Não foi promessa de casamento, não foi promessa de um concurso público, não. Foi de te levantar e fazer alguém cheia do Espírito Santo de Deus. Alguns jovens estão lembrando, sim, daquilo que Deus te falou quando Ele te resgatou do mundo, quando Ele te resgatou do pecado. Sim, em o nome de Jesus. A obra do Senhor não se faz com a força do intelecto, com a força do braço. A obra do Senhor se faz carregado de azeite até a planta dos pés. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, abençoa teus filhos. Em o nome de Jesus, abençoa teus filhos. Tem jovens que estão lembrando de onde deixaram, como o dono da igreja diz. E tem jovens que já estão entendendo e estão no lugar. Eu deixei aqui, eu estou voltando para buscar. Oh, aleluia. Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome daquele que vive para toda a eternidade. Aleluia. Jovens, olha para mim, eu já estou finalizando. Cultivem aquilo que Deus tem colocado dentro de vocês. Cultive. Não abra o coração de vocês para qualquer um. Vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo o sprint final da igreja aqui. E o Senhor conta com você, com cada um de nós. Com cada um de nós. Eu quero fazer uma oração, irmãos, para passar o microfone para o pastor Jonas. E essa oração é por ele. É por você.
essa oração. Eu quero que toda a igreja estenda as mãos para cá, queridos. Toda a igreja estenda as mãos para cá. Existem guerras, existem lutas que a gente vive que ninguém sabe e nunca vai nem saber. Existem guerras que você luta, guerreia e vence e muitos não sabem. É a intimidade que você tem com Deus. É aquilo que você tem com o Senhor. Não tem como chegar aqui e falar de todas as guerras, não. Mas tem como nós, como ovelhas, orarmos pelos nossos pastores, irmãos. Você vai orar com toda a fé e determinação, repreendendo todo o mal e declarando toda a bênção sobre a vida dele, sobre a casa dele e sobre a família dele. Eu faço isso como algo profético, tá, irmãos? Eu faço isso como algo profético. O coração de um pastor, só quem conhece é o pastor dos pastores. Só ele que sabe. Feche os seus olhos, estenda a sua mão para cá. Senhor, aqui está o teu filho. Tem sido um desbravador da tua obra, Senhor. Um guerreiro na tua obra. Talvez eu não teria a mesma força e determinação que ele tem em relação à tua obra. Os sonhos, os projetos, a intimidade, as conversas que ele tem, já teve e terá contigo intimamente. Só ele o Senhor sabe, Pai. Só ele o Senhor sabe. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu como teu filho, Senhor, eu concordo com todas as bênçãos que o Senhor tem na vida dele. E eu creio em o nome de Jesus que um tempo totalmente novo na vida dele já chegou, Senhor. Os olhos do teu filho contemplarão as tuas promessas. A mão dos teus filhos pegará na promessa, Senhor. E o coração do teu filho está guardado no Senhor. Em o nome de Jesus. A missão a qual o Senhor confiaste a ele, Senhor. Muitos têm abandonado o cajado, regredido e entregado o ministério. E eu como ovelha também, eu oro pela vida dele. E a minha oração é: use-o como o Senhor nunca usou na face dessa terra. Levanta em o nome de Jesus, Senhor. Oh Espírito Santo, em o nome de Jesus, faça ele ter experiências como ele nunca teve na tua presença. E nós oramos e intercedemos pela vida do teu filho e declaramos a tua bênção sobre a casa, sobre os negócios, sobre a saúde, em o nome do Senhor dos Exércitos. Só quem concorda e crê, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pastor Jonas, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe poderosamente. Saiba que Peraí. Você tem um intercessor na sua vida. Sou eu, admiro seu ministério. Tenho muita lenha para queimar. E Deus seja louvado pela sua vida e determinação. E esses jovens aqui são sementes de Deus nas mãos do Senhor para zelar e cuidar. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Quem vai continuar orando pela minha vida, irmãos? Eu oro por você e você ora por mim. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Consolador, mora em Samba aqui. Eu senti algo muito forte aqui nas minhas mãos. vazio quando E o Espírito Santo mandou que eu passasse óleo aqui. Todo aquele, não só os jovens, mas toda a igreja, que quiser uma unção ministerial diferente, Aleluia, vem Jesus. aqui, pegue nas minhas mãos. Aleluia, Jesus. Oh Espírito, aleluia, Deus. Consolador, aleluia. mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu coração, pois eu não sei como te explicar. Perdoa o meu
das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Teus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Teus frutos me fazem viver.